Noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Que maravilha, né? Estarmos na casa de Deus, nós que estamos aqui, o pessoal que está aí na internet assistindo, ou que vão assistir depois, que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que, diante dessa palavra que será pregada aqui nessa noite, todos aqueles que ouvirem essa palavra, que ela possa entrar no coração de cada um e cumprir aquilo para a qual ela foi enviada para o coração de cada um que ouvir essa mensagem, seja hoje ou futuramente, amém? Senhor Deus, grande é o Senhor e maravilhoso. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Tudo foi criado pelo Senhor, o Senhor é o único Deus que existe, e é por isso que nós estamos aqui para te adorar, como já adoramos o Senhor nessa noite até este momento, de uma forma tão maravilhosa, louvores lindos entoados ao Senhor nessa noite. Certamente, ó Pai, nós estamos aqui gratos ao Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Meu Deus, a partir de agora, eu irei ser usado pelo Senhor aqui, Pai, como um instrumento do Senhor. Que o Senhor possa realmente, Pai, usar a minha vida para a honra e glória do Senhor e que verdadeiramente todos que aqui estão e que vão ouvir, vão ver essa mensagem, Senhor, pela internet, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós temos um título aí, onde é que está? É chegada a hora, persevere. Irmãos, quando nós sabemos que está próximo de acontecer alguma coisa, a gente precisa se preparar para poder, quando aquilo acontecer, a gente, já está preparado para aquilo. Você está na estrada dirigindo o seu carro, sabe que tem uma curva ali na frente, a placa já indicou, está chegando uma curva aí, maneira, olha qual é a velocidade, vamos fazer aquela curva dentro do limite para que a gente não tenha nenhuma surpresa desagradável, né? E a palavra de Deus está sendo pregada há milhares de anos, tá? Desde quando Deus criou a terra e que o homem pecou e verdadeiramente veio para essa terra, Deus está pregando, Deus está enviando os seus e dizendo, olha, vai chegar um dia que tudo será consumado, vai chegar um dia que esse sofrimento de vocês vão acabar, que realmente vai haver redenção para todos aqueles que crerem no meu nome. E nós estamos aqui nessa noite, diante de uma palavra que a gente vai ler, escrita por Judas, não o Iscariotes, viu? Escrita por Judas, aquele abençoado servo do Senhor, que Deus o inspirou a escrever uma carta de apenas um capítulo na Bíblia, tá? Mas de grande proveito para o povo de Deus, porque toda a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela realmente abençoa muito as nossas vidas. Eu até trouxe uma Bíblia aqui, mas eu vou abrir a minha Bíblia aqui, na versão de vocês, para que todos possam acompanhar, que é a revista atualizada, amém? Judas está antes de Apocalipse, viu? Para quem tiver alguma dificuldade aí, só tem um capítulo. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Judas, versículo 17 a seguir. Estou achando que esse olho meu está melhorando, viu? Já quase não estou precisando nem do óculos para ler mais. Mas eu vou colocar para não tropeçar, né, irmãos? Amém? Judas, versículo 17 a seguir. Todos estão de posse aí, amém? Aqui também já está, né? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus,
esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Irmãos, quando eu vi a seleção de louvores que esses levitas, colocaram aqui hoje, falei, meu Deus, a gente não faz contato nenhum. Eu fiz contato com a irmã Fernanda, mandei um zap para ela aqui, porque eu ia chegar um pouquinho atrasado, e com o tema e a referência bíblica, mas a gente não conversa a respeito do que vai acontecer no culto. Aí eu chego aqui com essa mensagem, obrigado, querida, chego com essa mensagem e com esse último versículo aqui, e os louvores todos entoados desde o primeiro até o último, só exaltando, louvando, honrando o nome do nosso Deus. Queridos, nós estamos diante de um Deus que conduz as nossas vidas de uma forma espetacular. É até extraordinária e até assustadora, como que Deus nos conduz. Tem hora que a gente está até tentando ir por um caminho, mas Deus nos traz na presença dele e diz, olha, vai ser desse jeito. E quando ele faz isso, é o melhor para nós. Inclusive, essa carta que Judas escreveu, eu quero ressaltar para vocês o seguinte: Judas não ia escrever isso. Judas, quando ia escrever essa carta, lá no início, ele disse o seguinte: olha, eu pretendia falar da salvação, da normal salvação, da comum salvação para com vocês. Ele estava, pelo jeito, até assim meio eufórico, alegre. Eu vou falar de vocês dessa salvação maravilhosa e tal, mas ele diz que ele foi obrigado a escrever essa carta com essa exortação para o povo de Deus naquela época, que serve para nós hoje. Judas, então, vai dizer o que estava acontecendo naquele tempo, pessoas infiltradas dentro da igreja, levando um evangelho torto, um evangelho que não era o evangelho de Cristo, fazendo com que as pessoas vivessem uma vida totalmente diferente daquilo que Deus queria que elas vivessem. E Judas, então, diz: eu fui obrigado a mudar o teor dessa carta. Eu ia escrever outra coisa, mas eu vou escrever isso aqui para vocês. E ele, então, relata tudo o que ele tinha que falar para as pessoas, exortando e tal. E aqui chega nesse final, onde a gente vai expor, tá? Isso aqui que eu li a partir de agora, mas eu queria dizer isso. Deus é que conduz a nossa vida. A vida do servo de Deus é conduzida por Deus. Isso aqui, inclusive, é muito importante a gente entender, porque a Bíblia foram homens que escreveram, é verdade, tá? Mas a inspiração é do Santo Deus. Eles só foram usados para colocar isso em papiro, nas pedras, escrever, deixar registrado, mas quem instruiu o homem a fazer isso foi o Espírito Santo de Deus que habitava neles. Amém, queridos? Então, só mesmo uma ressalva para a gente entender. Mas nós vamos dar sequência aqui. Eu tenho aqui alguns tópicos para a gente falar a respeito dessa mensagem maravilhosa que nós lemos aqui, que é o seguinte, irmãos. Do versículo 17 ao 19, em primeiro lugar aqui, Judas vai dizer o seguinte: olha, o mal não dá trégua para nós. Isso a gente tem que pôr na nossa mente, tá? Esse mundo aqui, a gente às vezes tem uma impressão de que, eu vou orar e Deus vai
uma hora vai chegar um ponto que vai acabar isso. Irmãos, não acaba essa perseguição aos cristãos. É o que Judas está escrevendo aqui. Eu vou dar mais uma lida aqui para vocês. Acompanhem comigo de novo. Olha, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, o que eles diziam? No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, tá? São esses que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Então, o que Judas está dizendo? No meio de vocês, povo de Deus, estarão essas pessoas. No meio dessa igreja aqui, por menor que seja, Deus queira que hoje não tenha nenhum de nós aqui que façamos essas coisas erradas. Mas aparece, irmãos. É incrível. Nas igrejas maiores, que tem muita gente, às vezes mais de 100 membros, aparece mais. A gente ora o tempo inteiro, a gente pede, Senhor, nos ajuda. Tem vezes que se a gente não vigiar, nós mesmos somos essas, às vezes, pedras de tropeço para os nossos irmãos. Por quê? O pecado original que habita em mim, habita em todos vocês. A gente tem que vigiar muito, para que a gente não seja como essas pessoas que Judas está dizendo aqui. Existem os escarnecedores, existem as pessoas que vivem segundo as suas paixões. Às vezes entra pessoa na igreja que quer até ajudar, mas ajudar de que forma? Eles entram com ideias deles, não vão de acordo com o que está sendo pregado. Muitos se levantam contra os líderes da igreja. Quando você vê gente levantando contra a liderança de igreja, fique esperto. Tem coisa errada nisso aí. Liderança, se a gente viu que tem algum problema, a gente chega até o líder, principalmente aquele que a gente suspeita que possa ter algum problema, conversa com essa pessoa, que é o procedimento correto. Qualquer irmão da igreja que você acha que tem um problema, vá nele, bata um papo com ele, com ela. De repente, pode ser que você está pensando uma coisa, mas não é aquilo. Ela vai te explicar, não, irmão, você pensou errado, eu disse foi isso, aquilo outro, a condução nossa é essa, aquela, a gente se entende, não precisa espalhar para mais ninguém. Mas muitas das vezes, esses que estão aqui, né, guiados pelas suas próprias paixões, dá mais valor à língua perniciosa, pecaminosa, e ao invés de chamar o irmão para conversar, vai conversar com os irmãos da igreja. Viu o que ele fez? A condução do líder, como é que está? Onde que vai parar isso? Irmãos, eu já dirigi igreja, eu sei o que é isso. Não é brincadeira. E aparece do nada. Tem vezes que aqueles que estão ao nosso lado ajudando, acontece isso. Paulo explica que essas pessoas desse jeito, elas vão promoverem divisões sensuais, né, que não têm o Espírito. O que é isso? Bota um irmãozinho contra o outro contra o outro, os irmãos contra a liderança, e diante disso, os mais fracos acabam caindo. A igreja é destruída. Então, eu acho que eu até falei Paulo aqui, mas na verdade Judas, né, irmãos? Judas escreveu dizendo, cuidado, porque essas coisas vão estar no meio de vocês. Essas pessoas andarão tentando vocês. Eu estou falando dentro de igreja, mas lá fora. Às vezes até na família da gente, pessoas que a gente conhece, no trabalho. Tem muita essas pessoas. À nossa volta é o inimigo, ao derredor do ser humano, procurando alguém que possa tragar. E ele vai tragar se a pessoa abrir, der brecha, der ouvido, atenção, começar a bater um papinho ali e tal, aquela coisa, vai causar essas coisas aqui, essas divisões, vai entrar em pensamentos maliciosos, vai dizer depois coisas que não devia dizer, e o escândalo vai vindo, e a igreja vai caindo, e muitas das vezes, nós mesmos nos perdemos diante desse tipo de coisa. Mas, Judas, ele escreve isso, só que ele vai dizer para nós aqui, irmãos, a partir do versículo 20, que eu li até o 19,
o alerta que Judas fez. Só que aí, nessa segunda colocação que eu tenho aqui, eu tenho uma pergunta que gera, dentro desse contexto, naquela época quando Judas pregou, é provável que as pessoas olharam para tudo isso e falaram, mas espera aí, e o que é que nós vamos fazer então, né? Como é que a gente vai se livrar disso? Porque se esse negócio tem até dentro da igreja, tem em todo lugar que eu vou, o inimigo não dá trégua, quando é então que eu vou poder servir a Deus tranquilamente? De que forma? O que eu faço para poder viver no meio de uma situação dessa? Nós vamos dar uma lida aqui, a partir do versículo 20, né? Que diz o seguinte para nós, versículo 20 e 21, diz assim, ó: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, quando diz guardai-vos, por exemplo, eu tenho aqui a minha agenda que eu faço os esboços das minhas pregações, alguma coisa que eu preciso anotar, tenho a minha Bíblia aqui, meu celular, meus óculos, né? Essas coisas, eu preciso ter um certo cuidado com elas. Eu preciso guardar, quando eu chego em casa, eu já ponho num cantinho, onde não pega muita poeira. De vez em quando eu estou ali limpando, estou conservando. Precisamos guardar para que as coisas não sejam destruídas. O que Judas está dizendo aqui? Ele diz que vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Deus, com o seu imenso poder, a sua imensa graça, misericórdia, Ele tem esse poder maravilhoso de nos guardar dessas coisas que Judas acabou de dizer. Olha, o inimigo não vai dar trégua, ele vai estar no meio de vocês, ele vai estar sempre futucando para poder derrubar vocês, tirar vocês desse plano maravilhoso de Deus. Porém, vocês devem orar, né? Orar muito, edificando a vossa santíssima fé. Esse contato com Deus, nós tivemos aqui, olha, o Salmo de número 1. Lá mostra os dois tipos de pessoas. Até o versículo 3, aquele que serve a Deus, que é temente ao Senhor, como é que vai ser a vida dele? Termina ele dizendo, tudo o que fizer prosperará. Pessoa guardada por Deus, meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Depois, fala sobre o ímpio, que não vem o caso aqui agora, porque nesse momento eu estou falando dos guardados, das pessoas que Deus guarda eles, para não serem atacadas por esses inconsequentes, essas pessoas que estão no meio do povo de Deus, tentando fazer com que as pessoas caiam em tentação, que não sigam e não sirvam ao Senhor. E aí, quando ele diz isso, que nós devemos então estar edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, né? Aí ele diz, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É aí que nós precisamos entender que está chegando a hora, está próximo. Aí alguém pode até dizer, irmão, mas esse negócio foi escrito há 2000 anos atrás. Como é que você diz para mim hoje que está próximo essa hora? Irmãos, pode até ser que Cristo não venha logo, embora todos os sinais digam que tudo já foi praticamente cumprido, tudo que está acontecendo hoje, a injustiça cada vez é mais, e está para chegar a qualquer momento a trombeta soar e os santos de Deus serem arrebatados. Mas pensa bem na brevidade da nossa vida, da minha vida, da sua. Eu sei se vou sair dessa igreja que hoje vivo? Não sei. Para mim está tudo ok, não tenho problema nenhum aqui, não tenho dores, estou ótimo nessa noite aqui, nem gripe que está pegando todo mundo me pegou até agora, e tomara que não pegue, mas se vier nós vamos enfrentar. Mas
Se Deus quiser cessar o meu fôlego de vida aqui, antes de eu terminar essa pregação, eu caio aqui e vocês vão ter um trabalho danado aí para conduzir né, esse corpo que caiu e agora o que fazer com ele. É desse jeito que acontece. Quantos de nós passamos por problema com nossas famílias? Gente que nós perdemos de uma hora para outra, está tudo bem, de repente, uma enfermidade. Hoje, estive conversando com a minha irmã lá em Betim, e ela me falando de uma enfermidade que ela foi acometida há pouco tempo atrás, e passou muito mal. Está melhor hoje e tal, e até falando do milagre de uma pessoa, de um médico que Deus enviou dentro da casa dela, para fazer uma consulta particular nela, sem que ela chamasse, mas esse médico apareceu lá, e, se eu fosse contar a história, levava o tempo da pregação inteira. Mas são as coisas de Deus, um Deus que guarda a minha vida, guarda a sua vida. Não precisa ter medo. No meio desse negócio todo, dessa perseguição, desse inimigo nosso, ao nosso derredor é um pouco mais longe, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Deus está me guardando, está te guardando. Pode ter confiança, você não vai ser atingido por esse tipo de pessoas, esse tipo de má influência, desde que você esteja orando no Espírito, esteja de acordo com a vontade de Deus, esteja trilhando um caminho da forma que Deus disse para você andar nele, tá? Para que não se misture com essa gente no que foi falado aqui nos versículos anteriores. Então, irmãos, o que chega para nós aqui? É o seguinte, é terrível o que Judas disse antes, mas já vem um alívio para você que ora, para você que deixa a sua vida, sabendo que está guardada no Senhor. Mesmo que venha a morte, eu estou guardado em Cristo. Eu morro aqui, eu já começo a minha vida eterna com o Senhor. Isso é maravilhoso, isso nos traz paz, isso faz com que a gente ande para qualquer lugar nesse mundo sem ter medo de morrer. Qualquer problema, aonde você tiver que entrar, você enfrenta, porque Deus é contigo, você está guardado, não precisa de algo físico aqui nessa terra para te guardar. Deus está guardando você, desde que você ore no Espírito, firme com Deus a sua vida, não deixe que esses invasores da casa de Deus que vêm para poder atrapalhar a sua vida, seja onde for, influencie você para que você tenha uma vida perdida fora dos caminhos de Deus. Amém, queridos? Então, dessa forma, a gente já vai começando a solucionar o problema, né? Mas eu tenho aqui, em terceiro lugar, discorrendo aqui nesse texto, nós temos os versículos 22 e 23, que diz o seguinte, né? Vai dizer assim, irmãos, olha, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Queridos, se nós somos guardados por Deus, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos criar uma estrutura forte. Você é guardado, você é protegido, então você já sabe daquilo que eu acabei de falar, que você pode ir, você pode pregar, você pode trabalhar, pode estudar, pode sonhar em conquistar algo nessa vida e pode tocar a sua vida, sempre orando, junto com Deus, firme na fé. Se vier a morte, já estamos indo para a glória, está tudo certo. Irmãos, ou como o mundo precisa disso hoje, né? As preocupações são tantas, até mesmo dentro das igrejas, quantos depressivos existem. Tá, irmãos, não estou falando isso no sentido, então você não tem depressão. Já tive, dentro da igreja, pastoreando igreja, já tive depressão, sabe?
Mas, quando nós vamos ganhando esse tipo de conhecimento, sabendo que tem um Deus poderoso e sabendo como é que esse Deus me guarda? Esse Deus me guarda quando eu estou de acordo com Ele. Judas então vai dizer, olha, só que quando vocês estiverem nessa situação, fortes na fé, firmes nesse poderoso Deus, guardados por Ele, para que vocês se livrem dessa coisa terrível que está à volta, que está atacando a igreja, o povo de Deus, vocês vão ajudar alguém, sabe? Pessoa fraca não consegue ajudar outra, pessoa que não tem Deus não consegue conduzir gente nos caminhos de Deus, cego não pode conduzir outro cego. Então agora que a gente sabe que essas coisas não vão nos afetar porque nós estamos em oração, estamos firmes com o Senhor, Judas então diz para nós, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Se tem algo terrível que faz com que a pessoa não alcance seus objetivos ou que haja mal, é a pessoa não ter certeza do que ele vai fazer. O irmão Samuel me chamou aqui e disse que eu iria pregar a palavra. Imagina se eu não tivesse me preparado para estar aqui na frente de vocês. Que vergonha que seria. O que eu vou dizer para vocês? Eu li esse texto, eu entendi. A gente passa, quando a gente vai pregar assim, eu pelo menos, fico uma semana. Deus, me deu a luz, me ajuda, me dá a palavra, porque eu sei que se não vier dele, eu não tenho nada para falar para vocês. É que eu estou no púlpito. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu estou aqui para ser usado por Deus. Se eu não tenho algo de Deus, eu chego ali e falo, irmão Samuel, irmão Fernanda, hoje não dá. Ou então de lá mesmo, né? Já ligo e digo, não, pode vocês mesmos providenciar. Certamente Deus teria alguém aqui para fazer a pregação, porque Deus não vai deixar vocês virem aqui e não levar algo dele para casa. A palavra não volta vazia. Deus tem esses meios. Mas eu preciso estar preparado, eu preciso estar aqui, eu não posso estar na dúvida. Quando eu falo para vocês disso aqui, eu tenho que entender o que Judas estava dizendo. E ele então, depois de nos dizer, vocês são guardados por Deus, vocês são fortes, vocês podem ir, essas pessoas não vão atingir vocês, tá? Não tem poder sobre vocês. Agora vocês vão fazer o seguinte, ajude quem está na dúvida. Como existe gente na dúvida, eu repito muito isso nas minhas pregações, pode ficar até cansativo, mas quantos crentes que diz que é crente em Cristo Jesus, não tem certeza da salvação, porque diz que é pecador, porque diz que isso, mas eu fiz isso, eu penso, não sei o que, irmãos, se a gente for firmar em nós, nas coisas dessa terra, nós estamos perdidos, mas totalmente. Você tem que ter certeza da sua salvação. Por quê? É porque é Cristo que te salva. Não é você que salva. É esse Senhor Jesus aqui que te guarda, que te livra, é que te salva. Então, se você tem na sua família, ou amigos à sua volta, você sabe, ele participa numa igreja, ele congrega, ele até é crente, fiel, ele até lê a Bíblia, mas ele fica meio que assim, às vezes você conversa com ele com tanta certeza da sua salvação, ele diz, mas e isso, e aquilo, bota um monte de empecilho, como aquele homem que já tinha anos que estava esperando alguém para pegar ele, jogar dentro do poço, para ver se ele era curado, o cara todo atrofiado lá, Jesus chegou, pega, levanta, anda, mas ele já colocou o empecilho, mas não tem, na hora que as águas movimentam, que é a hora de eu pular lá dentro, não tem quem me leve lá. Espera aí, eu estou te falando para você levantar e andar, pega a sua cama, vai embora. Ele não tinha entendido. Então nós hoje estamos aqui falando desse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que te livra, que te salva, que te fortalece, renova as suas forças dia após dia, te deixa firme para você chegar e ajudar os que estão na dúvida, não tem certeza da salvação, não sabe ainda se é mesmo ou não é Cristo, o mundo diz
Ah, sou cristão, sou cristão, sou cristão, mas você entende isso? Entende o que é ser cristão, entende o que é ler a palavra de Deus e andar no caminho do Senhor? Se não, fica para nós aqui nessa noite. Judas nos explicando, o mal está ao seu derredor, as lutas estão vindo. Se você vacilar, o inimigo das nossas almas nos traga, mas ele já deu a dica: ore no Senhor, ore no Espírito, confie em Deus, fale com o Senhor, e Ele vai ser o Deus que vai te guardar disso, vai te livrar dessas coisas. Agora, se há alguém próximo de você que está na dúvida, diz para ele que esse Deus salva mesmo, esse Deus te livra mesmo, esse Deus não vai deixar você cair, esse Deus vai te levantar, sabe? É assim que funciona. E ele diz um pouco mais aqui, né, o texto vai nos dizendo: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Irmãos, a Bíblia diz que para aqueles que não têm Jesus como seu Salvador, está preparado um lago de fogo e enxofre. Quando a pessoa morre, e não morre em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, quando a pessoa morre aqui, ela já vai para o inferno, tá? O lugar dela já é de tormento. Só que vai chegar um dia do juízo, onde todos estarão diante de Deus para ser julgados. E diz que vai ter uma separação, e a coisa vai piorar, porque aqueles que não são salvos em Cristo Jesus serão lançados no lago de fogo e enxofre. E Judas, ele escreve aqui e diz que no meio dessas pessoas que às vezes estão duvidosas, sem ter certeza de salvação, dá para salvar alguns, irmãos, tá? Não é que você vai chegar, pai, vai, mas pregando com essa certeza, dizendo: olha, Jesus salva mesmo, eu sou salvo em Cristo Jesus. Deus vai te dar palavra para você explicar isso para as pessoas, e quando você falar isso, não pense que é você que tem a palavra para convencer. Você é um instrumento usado por Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que vai entrar e convencer. Então creia que a sua pregação terá valor. Quando você falar, Deus vai abençoar, e essa pessoa que Deus quer salvar, pela palavra que saiu da sua boca e foi levada para ela, ela vai, como se diz, botar sentido, né? E vai entender. Ah, tá, então, crendo em Jesus Cristo como meu Salvador, só nele, Ele é a minha salvação. Não é porque eu sou bom, não é porque eu vou fazer coisas boas, não é porque eu sou certo, é porque Cristo é perfeito. Cristo é o Criador dos céus e da terra, Cristo é o meu Salvador. Explica que Jesus Cristo, o próprio Deus, deixou toda a sua glória, veio aqui nesse mundo para morrer. A palavra de Deus diz que as nossas enfermidades, nossos pecados, tudo que era ruim em nós foi lançado nele. Aquela morte dele na cruz do Calvário é que salva o ser humano dessa perdição eterna. O nome Jesus é muito falado, mas poucos compreendem que nome é esse. Faz até, às vezes, piadinha com o nome de Jesus Cristo. Não pode. É o nome mais poderoso. É o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o seu pecado, o meu pecado, e nos dá esse passaporte maravilhoso. A gente entra na glória, porque Cristo nos leva para lá. Amém? Então, se você pregar dessa forma, se você falar desse jeito, com essa certeza, você vai, então, arrebatar alguns do fogo, né? E diz que ainda tem mais uns outros, tá? Diz que é para a gente ser compassivo em temor, irmãos. Compassivo em temor. O que é isso, irmão? É porque tem gente que é tão ruim. Você olha para a vida da pessoa, ela só mexe com coisa errada. Você olha e fala: pô, eu tenho que me afastar
desse sujeito ou dessa sujeita, porque senão ela já me leva junto. Se eu andar com ela na rua, se alguém vier matar, é capaz que mata a mim. Porque tem gente que não dá para você andar junto. Mas Judas escreve dizendo o seguinte: para agir com essas pessoas, vá com temor. Não é para você misturar com elas, não é para andar de braços dados com ela, não é para fazer o que essa pessoa faz, não é para ir para as festas de horrores junto com essa pessoa, não é para ir roubar junto, não é para ir matar junto. Se Deus te der a oportunidade de aproximar de alguma pessoa dessa natureza, talvez você tenha parente, amigos, que tem esse tipo de conduta, diz que nós devemos aproximar delas com temor, com cuidado, muito cuidado. Esse temor é o temor no Senhor, tá? Sempre pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, me dê força, não me deixe me perder junto com essa pessoa, eu preciso resgatá-la. O Judas, ele escreve, ele chega a dizer o seguinte, irmão, diz que é para a gente detestar até a roupa contaminada pela carne. Então, quer dizer, é um negócio muito ruim. Uma vez eu ouvi o pastor Luiz Saião falando sobre esse negócio da pureza de Deus e a impureza do ser humano. E ele citou um negócio que eu nunca mais me esqueci. Diz que nós, os seres humanos, nós somos tão ruins, tão lixo, que se julgar a gente lá no lixo, é capaz que o lixo devolve e diz o seguinte: não dá nem para reciclar. Sabe, irmãos, o coração nosso é muito ruim. Se nós deixarmos nos levar por ele, queridos, não tem salvação, não tem jeito. Então, a carne, ela luta contra o espírito luta contra a carne, só vai sobressair bem nisso quem está no espírito, sabe? Só quem está no espírito, quem está orando, quem está buscando a Deus, firmado no Senhor, aí você tem força para resistir tudo isso e ajudar então esses perdidos que estão por aí. Você sabe, esse cara está numa situação terrível, vai para o inferno desse jeito. Irmão, se Deus te deu a oportunidade, aproxime, dessa forma que Judas escreveu, com temor no Senhor, detestando tudo que essa pessoa está fazendo. Agora, se você entra desse jeito, pode ser que você o resgate, o livre do fogo, porque ele pode ser um escolhido de Deus que está lá no meio da perdição. E a palavra, Deus pode ser que vai usar a sua boca para chegar e dizer alguma coisa para esse sujeito, para essa sujeita, e essa pessoa pode se arrepender, e ela pode voltar para os caminhos do Senhor e ter a sua salvação garantida. Enquanto há vida, há esperança, irmãos. Tá, enquanto a vida é esperança. Nenhum ser humano nessa terra, irmão, pode dizer, nós não podemos de forma nenhuma dizer, olha, esse está condenado. Não. Nós podemos tranquilamente dizer, todo ser humano é condenado, naturalmente, porque já nasce condenado, é o que a Bíblia nos diz. Agora, crendo em Cristo Jesus, ele pode ser salvo. O cara pode ser o pior, ou a mulher pode ser a pior na face da terra, mas se ela arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Cristo e seguir nos caminhos do Senhor, Deus pode salvar. Porque por uma mentira nós podemos ser lançados no inferno, tá? Mas por um roubo, por um assassinato, por falar mal dos outros, tudo isso também pode ser lançado no inferno. Resultado disso tudo: não há esperança nas minhas forças, eu não posso fazer nada, mas no temor do Senhor eu posso. Eu vou, eu prego e Deus entrará nesse coração, ajudará essa pessoa e ela pode ser liberta do fogo eterno. Mas nós vamos então concluir, irmãos, a pregação com aquilo que nós já fizemos aqui desde o início do culto, né? Paulo, eu falo tanto de Paulo porque eu olho tantas cartas de Paulo, e é claro, né, irmão, tem mais cartas de Paulo na Bíblia do que Judas. Judas escreveu só uma cartinha. Mas vamos lá. Judas então escreve a partir do versículo
24, né? 24 e 25. Nós vamos concluir aqui então, dizendo o seguinte, ele escreve, diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Vamos juntos dizer amém? Amém. Amém. Então tá aí. Agora é a hora que nós, depois de conhecermos tudo isso, que Deus nos falou, nos fortaleceu, nos deu esperança, falando, pode ir. Em mim você pode todas as coisas. Por isso também existe a passagem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é porque eu sou forte, é porque Deus me dá poder. Então, a esse Deus maravilhoso, toda honra, toda glória, tudo. A gente olha, as pessoas o que mais procuram nessa vida é obter poder. Nem é tanto dinheiro. Se a gente olhar no meio político nosso, a gente vê. O cara tem dinheiro demais, ele não precisa roubar mais, mas ele rouba para ter muito mais. Porque o dia que ele for preso, ele compra o juiz. Ele paga o advogado. Ele rouba os pequenos, e os pequenos nunca vão ganhar dele na justiça comum do mundo. Porque ele tem mais para pagar. Sabe? Só que, pelo que Judas escreveu aqui, e nós cremos, o nosso Deus, irmão, ele é dono de tudo. Inclusive desses perversos que estão por aí, tentando roubar os pequenininhos. Mas os pequenininhos, é para quem Deus revelou isso aqui. Aqui pode ser que algum de vocês tenha até muito dinheiro e tudo, mas no geral, as pessoas que quase não têm nada é que vão para a igreja, é que vão ouvir a palavra de Deus, porque elas olham lá fora e falam assim, não tem recurso para mim não. Tem uns que falam assim, não tem mundo para mim não. Graças a Deus que não tem mundo para mim não. Tem céu para mim. Sabe, irmãos? Eu estou passando aqui por esse mundo, sabe? Nas dificuldades, também nas vitórias, tudo eu tenho que lembrar, Deus está diante de tudo isso. Eu entrei lá na fossa e o negócio ficou brabo para o meu lado. Olha, eu tenho um Deus que me tira de lá. Eu fui lá para o monte, estou lá em cima, ganhei muito dinheiro, estou com saúde plena, está tudo aquela maravilha. Pô, mas tem um Deus que é dono de tudo isso. Então, quer dizer, eu não sou nada. Estou no topo, mas se Deus quiser me mandar lá para baixo de novo para o vale, eu vou ter que passar por lá. Essa consciência de quem é Deus, de como servir a Deus, de que o mal, por mais que ele exista aí, que não dá trégua, esse mal não vai matar você, não vai vencer você, ele pode te perturbar, mas firmado em Deus não há aonde o inimigo tocar em você e acabar com a sua vida ou com os seus projetos, seus planos. Quando se fecha uma porta, abre-se outra enorme por Deus. E quando Deus abre, ninguém fecha. Todo o poder, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós vamos ter aqui 3 aplicações básicas para essa lição de hoje, porque diante de tudo que nós ouvimos aqui, que o Senhor falou conosco, né? Como viveremos então, a partir de agora, que a gente ouviu essa palavra, que Deus nos fortaleceu, e agora a gente já sabe o caminho, o que é que a gente vai fazer, né? Primeira coisa, irmãos, é o seguinte, é o que já foi dito aqui, vamos ficar atentos, inimigo não para, ele está ao derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Nunca diga, eu sou o cara daquela igreja, eu sou aquela que, inimigo, piso na cabeça dele. Irmãos, não fale isso. Você sabe que você tem força em Cristo Jesus. Você pode falar com autoridade e o diabo não vai tocar em você. Mas não fique por aí no blá 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 falando como os hipócritas
gritando para céus e terra que você é isso. Você não é nada, eu não sou nada. Fique atento, tem um mal rondando por aí, e esse mal não é físico, isso é espiritual. Como é que nós físicos vamos vencer algo espiritual? Não tem como, sabe? Fiquem atentos, existe algo que pode te derrotar a qualquer momento. Você não tem força sozinho para enfrentar isso. Segundo lugar, nós devemos orar sem cessar. Lá em 1 aos Tessalonicenses 5,17, diz isso. No Salmo 1 que foi lido aqui hoje, diz que a gente deve meditar de dia e de noite. São referências bíblicas que não deixa dúvida. É o tempo todo ligado com o Senhor, tá? Então, orar sem cessar. Bate o joelho no chão, fica a vida toda orando. Não é isso, irmãos. É estar atento. Eu estou aqui no púlpito pregando, estou abençoado, mas esse telhado, se ele não estiver bem feito, esse pode cair na minha cabeça. Quem está me guardando é Deus. Eu saio daquela porta ali, pode ser que alguma coisa me ataca. Quem me guarda é Deus. Sempre vigiando, sempre atento, mas sempre lembrando, preciso estar em contato com Deus, em comunhão com Deus, orando no Espírito, sempre buscando esse Deus que me dá força e poder. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós precisamos estar certos de que vamos vencer o mal, porque a nossa força vem do Senhor. Ande com certeza que Deus está contigo, que você é um vencedor em Cristo Jesus. Nunca deixe que a dúvida entre no seu coração. A dúvida é a coisa pior que existe no ser humano. Eu já falei isso aqui hoje, inclusive, dentro dessa pregação. Se você não confia, como que você vai agir? Seu carro está desesperado pela rua. Pisou no freio, o bicho para. Mas você tem que confiar que se você pisar no freio, vai parar. Se ficar na dúvida, enquanto você está na dúvida, passou. Talvez 10 metros, você já bateu e já pode ter acontecido uma tragédia. Confie. Tendo Deus na sua vida, vá em frente. Pode ter certeza, você vence o inimigo, você vence esses males que estão te rodeando, que estão nos rodeando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a mim também. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, e que a gente tenha essa consciência. Deus é maior. Minha força está nele. Por isso eu vou. E vai dar tudo certo. Mesmo que algo não dê certo, aos meus olhos, Deus faz o que é certo. E pode ser que o que Deus fez, eu até pense que não seja, mas depois Deus me mostra: Geraldo, naquele dia eu te salvei disso, naquela ação que eu fiz. Você pensou que não, só que ia te acontecer algo pior. Irmãos, o que eu tenho de experiência com isso, ficaria aqui à noite contando para vocês como Deus já agiu na minha vida, que eu olhei e falei, mas diz que Deus ampara e não me amparou. Amparou sim, Ele amparou do jeito dele, é o jeito mais correto que existe. Que Deus abençoe cada um de nós, amém? Queridos, vamos orar então, vamos ficar de pé, né? Já agradecendo em primeiro lugar a Deus por tudo, ao irmão Samuel, irmã Fernanda, os demais aqui da liderança dessa igreja, e a vocês que estão aqui conosco. Deus recompensa cada um em nome de Jesus. Querido Deus, sou grato ao Senhor porque mais uma vez o Senhor foi bondoso conosco, nos deu da tua palavra e nos mostrou que verdadeiramente não há nada nesse mundo que possa nos vencer se estamos com o Senhor. Por isso, Deus, meu pedido que eu faço ao Senhor, perdoe os nossos pecados, nos ajude a continuar sempre orando no Espírito, sempre que tenha lugar em nós para que o Teu Espírito Santo nos mova, que os nossos pensamentos sejam pensamentos do Senhor. Deus, nos livre de todo mal em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, e que faça valer
essa palavra dessa noite, na nossa vida aqui na igreja, naqueles que estão nos vendo, que vão nos ver pela internet, que o Senhor entre em cada lar, em cada casa, fortaleça essas vidas, para que elas possam ir pregar a Tua palavra, anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus, esse plano maravilhoso de salvação para todo aquele que crê no Seu Filho amado Jesus Cristo. É a minha petição, Senhor, e já os meus agradecimentos e dos nossos irmãos que estão aqui também, em nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.